Boa noite, pessoal. Sou Rodrigo Gibim, da Gustatio Vinum, e vamos dar continuidade ao nosso assunto de defeitos do vinho, né? Então, inicialmente falamos sobre o Beauchonnet, hoje vamos falar sobre oxidação, né? Eu já deixei os slides, né, que eu vou apresentar aqui, lá no Instagram, e como o vídeo é muito grande, só o canal do YouTube, por isso que eu deixei esse vídeo aqui no canal do YouTube, mas está escrito lá também, tá? Deixei um outro vídeo no Instagram dizendo que estava disponível aqui, né? Também terão 2 vídeos adicionais, que são 2 derrotas que eu tive a respeito de oxidação de vinhos, né? São 2 vídeos adicionais e vale a pena ver para a gente aprender um pouquinho mais e não cair nos erros que eu caí, né? Um foi uma fatalidade e o outro foi erro meu mesmo por falta de conhecimento, né? Então vamos passar aqui para os nossos, né, defeitos do vinho, causas, características e possíveis correções, né? Então, mais uma vez, nos cursos de sommelier, dizem o tempo todo como avaliar um vinho visualmente, pelo olfato e pelo paladar, mas normalmente o pessoal se esquece de mostrar na prática os vinhos defeituosos, né? Eu queria ter provado os vinhos defeituosos. Alguns oxidados, eu até cheguei a provar equivocadamente no curso. O vinho já estava já passando da conta, mas não estava intragável, vamos dizer assim, dava para tomar. Então eu resolvi estudar um pouquinho mais, né, para tentar esclarecer mais os defeitos, as causas, características e possíveis soluções, se houver. E a oxidação, sem sombra de dúvida, é o defeito mais fácil de ser encontrado, né? Se você bebe com frequência, você com certeza já pegou um vinho que não estava no seu auge, né? Já estava ali passando do seu auge de amadurecimento e já partindo para a oxidação. Às vezes você nem percebeu, mas provavelmente você já tomou, né? Então, quais são as causas, né? Contato excessivo do mosto com oxigênio durante a vinificação. Pode ocorrer na trasfega, que é a passagem do mosto de uma cuba de inox para outra, ou de um recipiente para outro, durante o engarrafamento, ou pelo uso de bombas, né? Então, o mosto entra em contato com o oxigênio e vai se oxidando. Contato excessivo do vinho, né, já pronto, com oxigênio durante o armazenamento, devido a rolhas defeituosas ou mal vedadas, né? Então deixei aqui a imagem de uma rolha já em estado de decomposição e a falha da vedação da rolha permite a entrada de oxigênio, ocorrendo a oxidação do vinho dentro da garrafa, né? Pode ocorrer também devido ao armazenamento inadequado, deixando garrafas em pé, expostas a calor excessivo ou a variações de temperatura, né? Que foi o que eu quis dizer aqui com essa imagem da garrafa com o sol, né? Por que deixando em pé? Deixando em pé, a rolha resseca, e a rolha ressecando, ela permite mais entrada de oxigênio e aí acelera o processo de oxidação. Do mesmo jeito, com relação a variações de temperatura ou calor excessivo. Você acelera a oxidação dentro da garrafa, né, com aquele oxigênio que já está lá, que entrou durante o processo de engarrafamento. Tem mais causas, né, que é o envelhecimento natural, né? Ou seja, todo vinho tem um ciclo de vida. Ele vai atingir a decrepitude por oxidação progressiva com o passar do tempo. Então, os vinhos de guarda, como ele tem mais estrutura, mais tanina, às vezes mais álcool, mais açúcar, né, ele retarda esse ciclo de vida. Então, você vai
o vinho vai chegar no final da vida dele mais para frente, mais longo, né? Podendo chegar a décadas aí como os grandes vinhos de guarda. Com relação aos vinhos jovens, né? Esse ciclo termina em poucos anos. Pode ser ali de 5 para os tintos, 2, 3 para os vinhos brancos. E aqui são exemplos, né, de mudanças de cor. Com o passar do tempo, o vinho tinto ele vai ficando mais claro e o vinho branco ele vai ficando mais escuro. O tinto com atijolado até ficar um marrom bem clarinho e o branco vai ficando amarelo até chegar num âmbar. Então, características, como eu acabei de comentar, o tinto muda de cor, né? O tijolo até chegar no marrom, e o branco muda para o amarelo claro, tornando-se dourado até chegar no âmbar ou acastanhado, né? Os espumantes também se oxidam, as bolhas ficam menos vívidas e a cor fica amarelada ou dourada escura. Isso é inevitável. Okay? Característica dos aromas, né? Então, frutas secas, isso já com vinho oxidado, ok? Maçã passada, né? Aquela maçã que já passou, já não está mais crocante, ela já está meio passada, meio murcha. Noz, amêndoas, caramelo, mel e tem um vinagre leve, né? Ele perde os aromas primários, os florais, os frutados, e pode aparecer o cheiro de vinho cozido, né, nos casos mais severos. Aí fica bem mais fácil de identificar. Sabores. Pode aparecer um amargor discreto, falta de frescor e de acidez, né? Fica um vinho xoxo e sensação de cansaço no paladar. Você não consegue terminar de beber o vinho porque ele fica muito chato, muito cansado. Para prevenir, né? Evitar contato com oxigênio durante a vinificação. Na próxima aula, que é sobre redução, nós vamos comentar que esse contato por pouco tempo ele é saudável para tirar os compostos de enxofre, mas o contato excessivo não, né? Utilização de SO2, o dióxido de enxofre, que ele atua como antioxidante. Vinificação e armazenamento em baixas temperaturas. Como a gente viu, o calor acelera a oxidação dentro da garrafa, então se eu guardar a baixa temperatura, eu vou reduzir essa oxidação. Utilização de vedação de boa qualidade, quando estivermos falando de rolhas, né? A rolha porcaria, o barato sai caro, você perde o vinho. Nós vamos ver isso numa das minhas derrotas, ok? Nos vinhos, nos que eu comentei, os 2 vídeos adicionais das derrotas que eu tive. Uma foi por causa de rolha. E guardar a garrafa aberta na geladeira, fechada com a rolha, mas termina no dia seguinte. Se você não tiver nenhum outro desses utensílios aqui, que é o VacuVan ou o Coravan, para guardar o vinho que já foi aberto, né? Na emergência, fecha com a rolha, guarda na geladeira, que é mais frio, ele vai demorar mais para oxidar, mas termina no dia seguinte. Uma vez a garrafa aberta, você pode utilizar bombas de vácuo para diminuir o contato com oxigênio e consumir até 3 dias, que é o que está aqui, né? Então é o vinho que eu estava tomando. Eu abri ontem, não tomei todo, coloquei a bombinha aqui do VacuVan, né? Ele tem uma rolha aqui que ela puxa o ar de dentro da garrafa, então não cria um vácuo completo, mas vocês podem perceber aqui pelo barulho que vai fazer o vácuo do ar voltando a entrar. Ok? E aí a rolha sai e o vinho está pronto para ser tomado novamente. Mas ele não fica eternamente. 3 dias é o máximo para a gente
utilizar. Existe esse equipamento também, aqui no canto embaixo aqui, que é o Coravin, que você não precisa tirar a rolha da garrafa, ele insere uma agulha na rolha e injeta um gás inerte que é argônio. Como ele é mais pesado que o oxigênio, ele fica em contato com o vinho e impede a oxidação. Aí, entrando no site do fabricante do Coravin, ele afirma que o vinho continuará o mesmo por mais de 20 anos, né? Eu não arriscaria um vinho de longa guarda para ficar tanto tempo assim depois que você inserir o gás argônio, né? Em outras fontes, pesquisando, disseram que até 4 meses ele aguentaria, mas o fabricante fala que é 20 anos. Só Deus sabe. E para caso de espumante, é 4 meses. Aí isso o fabricante do Coravin fala que o Coravin para o espumante ele só dura 4 meses. Ok? Correção, né? Não há correção. No máximo, o vinho pode ser utilizado na culinária. Lembrando que ingredientes bons geram bons pratos. Se você pegar um vinho oxidado para fazer comida, a comida não vai sair tão boa, né? E atenção, né? Alguns vinhos são vinificados propositalmente para que sofram oxidação controlada, né? Como os casos de Jerez, Madeira, o Vinjone, gerando aromas complexos de mel e notas de frutos secos, né? Mas isso é uma oxidação controlada e provocada, certo? E o que fazer, né? Se tiver em restaurante, chama o sommelier, peça para ele avaliar, ele é o profissional, ele tem que saber reconhecer. Se for constatado, o restaurante deve trocar a garrafa e você poderá escolher outro vinho. Se você comprou em uma adega ou loja, leve o vinho de volta e eles irão trocar sem problemas, atentando por bom senso, como eu disse na outra aula, ou seja, o tempo entre a compra e a constatação da oxidação. Se demorar muito, o vendedor pode dizer que você armazenou a garrafa de modo inadequado e gerou oxidação. E sempre levar a nota fiscal, principalmente se for um vinho de guarda, seja com maior valor na garrafa. E aí, caso vocês tenham gostado, né? Com certeza gostaram, dê o seu like, compartilhe com os amigos, né? Esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube, no Gustatio Vinum, no canal do YouTube. E me diga se você encontrou algum vinho oxidado, se você já teve alguma derrota, como eu já tive, né? Pode deixar também sugestões de novos conteúdos. Será um prazer estudar e passar para vocês. Um grande abraço e saúde!